E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Goy, consultor associado da Ecovalor, consultoria em sustentabilidade, e sou parceiro aqui do INBS nas estratégias e materiais relacionados a ESG. Hoje nós estamos começando uma série de vídeos que vão acontecer todas as semanas com o objetivo de trazer informação de qualidade e de forma prática sobre ESG para vocês. Nesse conteúdo de hoje, o nosso objetivo vai ser trazer para vocês um pouquinho sobre a questão dos reportes de sustentabilidade. Eu sei que muita gente escuta muito falar sobre as palavras framework, relatório de sustentabilidade, ESG, e se confunde bastante onde é que cada coisa dessas se conecta. Então, nosso objetivo hoje vai ser tentar ajudar vocês a entender esses frameworks e saber como aplicar eles na prática. Existem alguns formatos para você relatar as práticas e as estratégias de sustentabilidade de uma empresa. Um desses formatos é o GRI. O GRI é a metodologia mais usada no mundo todo para reportar resultados e dados de sustentabilidade. O GRI ele tem uma formatação que é muito interessante, porque é uma metodologia mais simples de ser entendida, porém o foco dele é na materialidade de impacto. O que seria isso? Basicamente é o formato onde você reporta dados de sustentabilidade, sempre pensando no impacto que uma empresa causa ao meio ambiente ou à sociedade. Depois disso, nós temos os formatos que envolvem mais a materialidade financeira e a materialidade financeira estratégica. E como exemplo, a gente tem o SASB e o relato integrado. Essas duas metodologias, que também são bastante usadas e também têm bastante tempo de funcionamento dentro do mercado, elas focam mais na materialidade financeira, ou seja, o objetivo é entender como os contextos de sustentabilidade podem impactar o resultado financeiro de uma empresa. Principalmente olhando para o relato integrado, a gente ainda tem alguns pontos mais relevantes, porque, por exemplo, o relato integrado ele ainda divide os impactos ou os fatores mais importantes que envolvem uma empresa em capitais. Capital humano, capital social, capital financeiro, capital natural e assim vá. Então são métodos que olham mais para a questão do impacto financeiro que a sustentabilidade pode causar numa empresa. O tempo foi passando e outros frameworks surgiram, como, por exemplo, a PR 2030. PR 2030, que é uma prática recomendada olhando para a Agenda 2030 da ONU, que são a agenda dos 17 ODS, que todo mundo já conhece. Ela é uma prática que foi criada por um comitê estratégico dentro da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Esse comitê formatou uma estrutura, basicamente, com umas regrinhas de montar uma forma de uma empresa implementar um projeto de sustentabilidade. Vale lembrar que a PR 2030 ela não é uma norma, portanto, ela não é auditável, ela não tem requisitos de auditoria ou coisas do tipo. Ela é uma prática que recomenda uma série de itens e critérios separados por dimensões, que são as dimensões relacionadas ao pilar ambiental, pilar social, pilar de governança, para que as pessoas, para que as empresas consigam ali relatar aquilo que é mais relevante e avaliar como executar algumas atividades para estar de acordo com as melhores práticas ali e sempre olhando para os ODS, que é o contexto da PR 2030. Vale lembrar que a PR 2030 lançou agora, há pouquíssimo tempo atrás, a PR 2030-2, que fala sobre como fazer a materialidade. Ela fala bastante de dupla materialidade, que nada mais é do que olhar para esses dois cenários. Materialidade financeira, que é como uma empresa, basicamente, olha para os seus contextos financeiros e os seus impactos de sustentabilidade, como eles se relacionam para reportar, de fato, aos seus acionistas, investidores, e, por outro lado, os seus impactos que a empresa causa ao meio ambiente ou causa à sociedade, como eu falei do GRI. Apesar da PR 2030 falar muito de dupla materialidade, basicamente ela olha muito para o impacto que a empresa causa. Então, particularmente, ela fala da dupla materialidade, mas ela está ainda com uma percepção muito focada no stakeholder que é impactado pela operação de uma empresa. Depois disso, a gente ainda tem o IWA 48. Para quem não sabe, a ISO, a maior instituição do mundo que cria padrões e regras e normas, ela montou um padrão, são diretrizes, guidelines, como a gente chama, para como uma empresa pode estruturar um plano de gestão ESG. Esse plano é a IWA 48, que traz ali uma lista de fatores relacionados à empresa conseguir
organizar e reportar sustentabilidade. Ali ela fala bastante também de dupla materialidade, ela fomenta bastante a percepção, apesar de a forma de citar ali dentro da normativa é muito relacionada à materialidade de impacto ainda. A grande questão da EWA 48, pelo menos na minha opinião, é que ela tem a sua estrutura de alto nível, aquilo que nas normas certificadas ISO são 10 itens que todas elas têm. Então a EWA 48 já foi criada, como por exemplo tendo o tema liderança, tendo o tema melhoria contínua. Isso para mim é muito relevante. Olhando mais adiante, nós temos a CSRD europeia, que nada mais é do que uma diretiva que determina como que as organizações que se relacionam lá dentro da União Europeia, ou que têm negócios dentro da União Europeia em uma série de requisitos, publicam e relatam os seus dados relacionados à sustentabilidade. A CSRD, sim, essa direciona exatamente como deve ser a dupla materialidade, fala sobre esse tema especificamente e obriga as empresas a que verifiquem ali a questão da materialidade de impacto e da materialidade financeira e reportem isso de forma obrigatória. E temos aquela que no Brasil vai ser obrigada a partir de 2026, exercício de 2026, publicação em 2027, que é o IFRS S1 e S2. Olhando especificamente para o S1, que é relato das informações relacionadas à sustentabilidade. A IFRS S1, ela basicamente tentou captar o máximo possível de informações dentro das frameworks, das estratégias de sustentabilidade que tem no mercado e tentou montar ali uma regrinha básica de como as empresas devem reportar seus dados de sustentabilidade. Uma questão importante, a IFRS foca na materialidade financeira, ou seja, ela não olha para os temas materiais que uma empresa verifica como mais importante, mas sim informações materiais. E o que seria isso? Tudo aquilo que uma empresa entendeu que causa impacto relevante para a condição de obter capital ou então para gerar seu resultado financeiro ou valor, ela precisa relatar que informações são cruciais para que os seus investidores, os seus acionistas, securitários consigam ter clareza e transparência para, claro, ter certeza ali de que está investindo, de que está participando de um negócio que tem informações reais e abertas. Então, basicamente, o IFRS ele não olha para a materialidade de impacto, ele não quer saber qual é o impacto que a empresa causa ao meio ambiente ou causa à sociedade. Apesar de indiretamente a gente saber que isso não consegue se desconectar. Mas o enfoque principal é que informações uma empresa realmente deve publicar ali para ter total clareza por parte dos acionistas, investidores e outros que queiram ter informações financeiras de uma empresa. De tudo isso, pessoal, eu acho que para a gente poder fechar esse ponto, o mais importante, independente de qual framework é melhor e mais atualizado, eu acho que a empresa tem muito que entender qual é o público ao qual ela quer afetar, qual é o público ao qual ela quer comunicar a estratégia de sustentabilidade. Porque uma materialidade bem feita, bem estruturada e focada no público certo, ela com certeza vai gerar o valor esperado por uma organização. Portanto, se você está aí em processo de executar reporte de sustentabilidade ou de estruturar uma agenda ESG, foque em fazer uma materialidade bem feita, foque em conhecer melhor as estratégias e os negócios da sua organização, as partes interessadas que você mais quer afetar, e aí sim escolhe qual é o melhor framework para você conseguir relatar os seus dados e, claro, ter total transparência e aproximação, porque o ESG nada mais é do que uma conexão de organizações que são éticas, transparentes e que protegem os maiores capitais do seu negócio, que é a sua reputação e o seu resultado financeiro. Bom, ficamos por aqui no nosso vídeo de hoje. Espero que tenha gerado bastante valor para você. E fica a pergunta, você já conhecia sobre esses frameworks? Responde para nós nos comentários, que aí a gente pega um momento para ir conversando e poder discutir um pouquinho mais para ajudar todo mundo a ficar bem alinhado com essas estratégias. Vejo você no nosso próximo vídeo. Até mais.